quero convidá-los a que abram suas Bíblias na primeira epístola a Timóteo. Primeira epístola a Timóteo, epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 15 tão somente. Diz assim a palavra de Deus, e aqui vai ser a base, principalmente a parte final deste texto. Diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Vamos repetir todos juntos depois de mim, por favor? A igreja do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade. Muito bem. A igreja de Cristo dos nossos tempos, pós-modernos, expressão sociológica bem utilizada nos meios acadêmicos, a igreja atual, vamos dizer assim, ela está vivendo um tempo de mudanças. Mudanças as quais, se não houver uma consciência de valor da história e dos seus fundamentos como igreja, poderão trazer, sem dúvida alguma, graves consequências para a manutenção da verdade que defendemos. A preocupação essencial do apóstolo Paulo aqui está em preservar, resguardar e conservar os seus valores. E esta preocupação coloca a igreja atual numa posição de vigilância e de precaução. Apesar de todos os ataques do nosso inimigo número 1, que é o diabo, inspirando pessoas que abrem espaço em suas mentes para se tornarem instrumentos demoníacos muitas vezes, a despeito de tudo isto, o cristianismo ao longo da história desses mais de 2000 anos, sempre soube, bem ou mal, reconhecer, enfrentar e combater os seus inimigos. Isso é um fato. Sejam eles, eu vou chamar de pseudos teólogos, aqueles que pensam que são, mas não são, que pensam que entendem, mas não entendem, porque na verdade conhecer teologia não é apenas entrar numa ciência como quem estuda matemática, como quem estuda outras ciências no mundo secular. Não, é mais do que isso, muito mais do que isso. Conhecer teologia é, em primeiro lugar, conhecer o Deus da teologia. Quando nós conhecemos o Deus da teologia pelos seus atributos de divindade, seus atributos morais e espirituais, então não é muito difícil ter a compreensão de quem é Deus, como Ele age, como Ele opera, o que é que Ele faz, e todos os seus propósitos revelados nas Escrituras Sagradas. A despeito de tudo isto, nós sabemos de todas as heresias e desvios doutrinários que vêm desde o primeiro século da era cristã. Paulo, enfrentando todas aquelas heresias do gnosticismo especialmente e outras filosofias naquele tempo, impérios, reis, exércitos, todos que tramaram e lutaram para sufocar a igreja e para destruir a igreja como um todo, mesmo os demônios instigados pelo seu chefe Satanás para atacarem com
ataques sutis e enganosos entrando no seio das igrejas através da mente de pessoas mais fracas para o entendimento das coisas de Deus. A despeito de tudo isto, nós estamos aqui. A igreja está aqui. Porque a despeito de tudo isto, a igreja sempre soube discernir esses inimigos. E soube reagir de forma a preservar a vocação da igreja no mundo que vivemos. A igreja não está na terra para se acomodar. O nosso reino não é um reino físico e material. O nosso reino é espiritual. É o governo, é o domínio de Deus sobre nós, nos conduzindo para uma esperança muito maior. Por isso nosso papel é um papel de peregrinos. Somos peregrinos, somos forasteiros. Nosso lugar não é aqui. Tudo que temos, e o Senhor nos abençoa, temos na verdade temporariamente, porque o nosso final é a glória eterna na presença de Deus. Se não houvesse essa esperança, não valeria a pena ser crente. Somos crentes exatamente por isso. Na história da igreja, o crescimento e o fortalecimento da igreja foram discutidos no campo das doutrinas. Porque, na verdade, a formação sistemática das doutrinas bíblicas, elas foram sendo formadas pouco a pouco. Porque em tempos antigos não havia as facilidades tecnológicas e científicas que nós temos hoje, de termos com facilidade, podemos ter uma Bíblia debaixo do braço. Para ter um livro de um profeta, você tinha que andar com um arsenal debaixo do braço, assim, que eram pergaminhos, papiros, ou coisas semelhantes, porque não havia isso, essa facilidade, não havia. Entretanto, nós estamos aqui, e isso é que importa para nós. O liberalismo teológico, que eu não vou entrar em detalhes aqui, tem sido uma ameaça à preservação da verdade. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente qual é a visão bíblica e qual é a visão teológica dessa palavra-chave, verdade. Não é uma verdade qualquer. Não é uma verdade ao lado de outras verdades. Não é uma teologia ao lado de outras teologias. É uma verdade singular. A verdade é uma que tem no seu bojo o conteúdo total das principais doutrinas da Bíblia Sagrada. Tudo que quisermos saber sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, as doutrinas, não somente a doutrina da Trindade, as doutrinas da nossa salvação, a doutrina do pecado, a doutrina da justificação pela fé, enfim, escatologia, tudo está embutido numa palavrinha só: verdade. E o papel da igreja é sustentar esta verdade, é segurar o peso desta verdade, é não permitir que esta verdade venha se diluir, venha se desfazer, ou seja, colocada em cima de bases falsas, impróprias. Mas os nossos fundamentos precisam ser muito bem trabalhados para preservar, para conservar, para manter essa verdade. E é isso que nós queremos destacar aqui nesta oportunidade. Há uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Quero chamar a atenção de vocês para um texto que encontramos ainda em 2 Timóteo, no capítulo 1. 2 Timóteo 1:13, diz assim a palavra: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido.
na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Conserva o modelo das sãs palavras. 1 Timóteo 1:10 diz assim. Vamos ler para ajudar. Também 1 Timóteo 1:10. Olha o que diz, mas só para fortalecer esta ideia. Paulo está falando aqui sobre aqueles que se afastam da doutrina de Cristo e a situação do mundo lá fora, mas ele termina com um assunto muito interessante. No final do versículo 10, depois dele falar sobre os fornicadores, sodomitas, roubadores de homens, mentirosos, perjuros, e daí ele fala, e para o que for contrário à sã doutrina. As duas últimas palavras, sã doutrina. Palavra não muito bem aceita entre grupos que se dizem evangélicos, mas que na verdade são tão liberais que essa palavra faz mal para eles. Faz mal para eles. Mas a sã doutrina não é também aquela doutrina relacionada aos hábitos, aos costumes das igrejas e das pessoas, que tem a ver com o estado, o comportamento social da igreja. Não é disso. Doutrina não é exatamente isso. Os bons costumes fazem parte da vida da igreja. A igreja deve manter os bons costumes. Tudo aquilo que não atenta ao pudor, à decência, à boa ordem, é importante, mas não é o mais importante. A preservação da verdade diz respeito àquilo que eu creio, daquilo que eu recebi. Qual é a base da sua fé? Por que você está na igreja? Por causa dos amigos? Por causa da pregação do pregador? Por causa dos cânticos? Por causa dos louvores? Por que você está na igreja? O que é que o traz aqui? É a sã doutrina. E a sã doutrina diz respeito à doutrina fundamental, que é a base de tudo o que Jesus é e tudo o que nós precisamos saber acerca dele. E isto é fundamental. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, que quando Paulo falou isto para Timóteo, Paulo estava um tanto preocupado em trazer à tona ameaças de discursos vãos que falsos mestres se intrometiam no seio da igreja naquele tempo, até chamados de falsos apóstolos até mesmo. Eles se identificavam desta forma, mas eram falsos. E esses falsos mestres, eles traziam conteúdo das filosofias recebidas para desfazerem a doutrina cristã, para desfazerem a sã doutrina. Para não corromper a sã doutrina, Paulo teve uma verdadeira guerra espiritual e intelectual para desfazer e para alertar a igreja desses perigos. O que é que Paulo faz aqui? Paulo então apela ao bom senso e apela à responsabilidade pastoral do jovem Timóteo, pastor, para que ele mantenha o projeto adotado, o modelo adotado de tudo quanto foi ensinado acerca da genuína doutrina cristã. Isso que importa para nós. Paulo ainda, ele apela a Timóteo para que este modelo seja protegido, para que esse modelo seja guardado. E ele diz, seja guardado como? Como bom depósito. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida desde jovem é guardar bem guardado o bom depósito que recebi do Senhor, para não me desviar da fé, para não me deixar levar pelo encanto das novas ideias, das novas teologias, dos novos conceitos de espiritualidade que estão por aí, enganando a muita gente.
Nós pentecostais, especialmente, nós pentecostais, que temos a vantagem de darmos ênfase à atualidade do Espírito Santo na vida da igreja, com a manifestação dos dons, batismo com o Espírito Santo, com falar em línguas, nós que damos ênfase e nós que não impedimos que as pessoas se emocionem, que as pessoas se alegrem, que as pessoas se manifestem espiritualmente, corremos um risco enorme de confundirmos emoção com racionalidade. E alguns desses grupos que são muito racionais, eles são aqueles que não aceitam nada que a razão não possa explicar. Então, quando entram no campo do sobrenatural na Bíblia Sagrada, eles têm dificuldade de entenderem. Mas nós cremos no sobrenatural. Nós cremos que os dons espirituais são necessários para igrejas. Nós cremos mais que temos que resgatar os dons espirituais na vida da igreja hoje. A Assembleia de Deus, especialmente, ela está partindo. Eu estou falando de modo geral, para ser uma igreja assim, bem daquele tipo assim, acomodado. Nós temos muita gente que já tem medo da operação do Espírito Santo, porque temos medo de meninices, porque temos medo de exageros. Nós acabamos impedindo, fechando a porta. E eu quero dizer para vocês que eu sou um pregador, um pastor, que acredito, eu prefiro ter 10% de meninice na igreja, que como pastor eu possa controlar, do que não ter nenhuma meninice e ter um grupo de crentes carnais, que só aceitam as coisas se a cabeça dele aceitar. Está na hora de deixarmos o Espírito dividir e dominar a nossa mente para essas coisas. Aleluia, 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 aleluia. E isto é muito importante. Eu quero mostrar para vocês, nós estamos falando da igreja como coluna e baluarte ou firmeza da verdade. Vou começar aqui considerando o seguinte: vou mostrar a igreja sob a ótica bíblico, histórico, cultural. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isto. Qual é a ótica, qual é a visão que a Bíblia nos dá sobre a igreja? A melhor forma de entender sobre a igreja é entender o que Jesus pensava sobre a igreja. A igreja sob a ótica de Cristo. E nós temos isso de uma forma espetacular lá em Mateus. Por favor, vejam o que diz a Bíblia em Mateus, no capítulo 16 e 18. Mateus 16 e 18, bem conhecido de todo mundo, mas é interessante a gente considerar isso. 16 e 18, que é uma palavra de Jesus a Pedro, dizendo a Pedro, disse: olha, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A primeira ideia que nós temos aqui é que é uma pequena diferença que existe, e os exegetas, os estudiosos sabem dessa diferença entre o nome Pedro e a palavra pedra, que aparece na língua grega como Petra e Petros. Petros diz respeito a um pedaço de rocha, alguma coisa partida. Eu diria que é uma pedra solta, é um fragmento tirado de uma rocha. Mas Petra, para a palavra pedra, sobre esta pedra é rocha maciça. A igreja humana entende que esta pedra é Pedro, e que a igreja foi edificada a partir de Pedro.
Eu vi esses dias um cardeal aqui do Brasil, de vez em quando eu assisto um programinha da Igreja Católica só para ver o que eles pensam, né? Não tem nada contra. E ele fez questão de dizer, cardeal estava revoltado, porque diz que muitos católicos estão abandonando a sua igreja, indo para a igreja tal, não sei o quê, esquecendo das suas origens. Nós vamos continuar a acreditar, palavras dele, de que a igreja foi edificada em cima de Pedro, e ele estava, na verdade, fazendo a defesa do Papa e da posição do Papa em relação à igreja, porque é a partir do Papa que a igreja humana entende que a igreja é edificada. Mas o texto aqui é muito fácil. É interessante que Jesus diz assim, olha que coisa. Jesus pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, lembrando que Pedro é na verdade um apelido que Jesus deu a Simão. O nome dele é Simão. E de Simão Barjonas, ele diz mais, respondendo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí vejam só, versículo 17, Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas. E ele está dizendo, tu és bem-aventurado, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo a ti, que tu és Petros, Pedro, tu és um pedaço de rocha, mas tu não és a rocha, tu és um pedaço de rocha, mas sobre esta pedra, que é pedra, edificarei a minha igreja. Que pedra é esta? Que pedra é esta? Não é tão difícil para quem faz exegese textual entender isso, que ele se referia à grande declaração de Pedro acerca de Jesus. Porque o que Pedro fez quando disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, em cima dessa declaração é que foi revelada a divindade de Jesus, e a igreja é construída e edificada em cima de pedra, desta declaração de Pedro. Por isso Pedro mais tarde está dizendo que ele é pedra viva igual os outros e que a igreja é edificada e construída como pedras vivas. Nós somos pedras vivas, edificadas umas sobre as outras, e ele se diz pedra. Aleluia, aleluia. Muito bem, a partir desta declaração, que é uma verdade doutrinária importantíssima, porque Jesus não disse para ele, olha, tu és Cefas ou Simão, e sobre ti, Cefas, eu vou edificar a minha igreja. Jesus não disse isso aí. Se ele tivesse dito isso, então a declaração envolveria a pessoa de Pedro, da edificação da igreja. Entretanto, nós sabemos que não é exatamente isso que importa. A interpretação mais aceitável entre os exegetas, e exegese é uma palavra técnica da hermenêutica bíblica que diz respeito ao estudo, à busca do sentido literal e original do texto. Na exegese ninguém inventa nada. Ninguém pode criar coisa em cima. Não se trata de uma interpretação inspirada na cabeça de fulano de tal, do teólogo tal, não. Exegese só pode dizer aquilo que o texto quer dizer e acabou a história. E aí o que os exegetas chegam é que o uso de Petros e Petra em relação a edificar no contexto leva em conta, então, eu vou repetir o que eu disse, a declaração de Pedro acerca da divindade de Cristo, que está no versículo 16. Na realidade, o que nós aprendemos aqui? Que Pedro foi apenas o objeto inicial da revelação da igreja, mas a igreja não foi edificada sobre ele, de jeito nenhum.
precisamos entender esse aspecto. A sua declaração, a declaração de Pedro, foi a verdade básica que serviu como ponto de partida para a edificação da igreja, porque a pedra angular não era Pedro, a pedra angular é Jesus. Amém, irmãos? Olha o que diz lá em 1 Pedro. Tem que ler, né? Tem que ler, é Bíblia. E olha o que diz assim, 1 Pedro no capítulo 2, ele diz assim, é muito interessante: e chegando-vos para ele, Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, está falando agora para a igreja também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Não era Pedro e nenhum outro apóstolo, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Esses edificadores aqui que reprovaram, está se referindo àquela geração de judeus, povo judeu que rejeitou Jesus, não aceitou Jesus não reconheceu a divindade de Jesus na sua primeira vinda. E eles reprovaram e diz: essa foi a principal da esquina. E isto para nós é muito importante saber. No contexto doutrinário acerca da igreja, está declarado em outros textos bíblicos que a igreja, ela é edificada sobre o fundamento de Cristo e os seus apóstolos. Atos 2,42, vejam por favor aí. Atos 2,42. Olha o que diz esse texto aqui. Depois daquela pregação fantástica que Pedro fez perante uma multidão de 3.000 pessoas, ele então diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agora o segredo para o agregamento daquelas almas, daquelas pessoas que aceitaram a mensagem de Pedro, o segredo está aqui: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja o que diz ainda Paulo, 20 anos depois, aproximadamente 20 anos depois, em Efésios, no capítulo 2 e versículo 20, ele diz assim, só para ajudar a entender esse texto, ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. E Paulo foi um pouquinho mais atrevido. Ele não apenas lembrou de que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, de Atos 2, 20 anos antes, mas ele acrescentou um pouquinho, uma palavrinha aqui, especial, para a elucidação daqueles cristãos gentios que estavam aceitando a palavra. E diz: sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Claro que não se trata do dom carismático da profecia. Não é que alguém chegava num culto da igreja primitiva e dizia, e confirmava. Não, não era isso. Quando ele usa a palavra profeta, o contexto está indicando que se tratava dos profetas do Velho Testamento.
principalmente aqueles profetas que profetizaram acerca de Jesus, que profetizavam acerca da sua vinda. Qual era a base da mensagem de que Jesus era o Filho de Deus e de que ele era o Messias prometido, mesmo que os judeus tenham? A base era a profecia dos apóstolos, 700 anos, 1000 anos antes. Então, como eles não tinham uma Bíblia fácil para poder comparar como nós temos hoje, então eles apelavam para o que os profetas diziam nos livros que estavam em pergaminhos e estavam em papiros em outros lugares. Muito importante isso. Colossenses 1,18 diz ainda assim, olha, Colossenses 1,18 diz assim a palavra: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém, irmãos? A primeira coisa que eu tentei mostrar para os irmãos aqui é, na verdade, a igreja sob a ótica de Cristo, como Cristo via e como nós vemos a igreja hoje. Na ótica de Paulo, na visão de Paulo, eu podia citar um monte de figuras de linguagem que Paulo utilizou para ilustrar a igreja. Um monte. Mas eu vou me prender apenas a dizer que Paulo via a igreja como um edifício em construção. Um edifício em construção. O verbo edificar, ele entra em ação lá em Efésios 2:20, quando edificados. Mesmo que apresenta no passado, está mostrando o que acontece, como é que nós somos edificados. Como é que Pedro nos via? Nos via como um edifício e como pedras vivas que eram colocadas, ajustadas uma à outra, tirando os excessos de um lado e do outro, para que se ajustassem e a construção, o edifício, não sofresse qualquer rompimento, qualquer dificuldade, qualquer problema de cair. Então, essa é a visão do edifício. Eu quero dizer aqui às senhoras e senhores que estão aqui, aos irmãos em Cristo, que são professores de escola dominical, que são líderes de grupos na igreja, que são obreiros e pastores, nós somos os edificadores de Cristo na sua igreja. Quem ensina, edifica a vida daquele crente. É como que ele ajusta com a palavra, com o ensino correto, com a sã doutrina, ele ajusta a vida das pessoas. Naquele tempo as pedras eram cortadas com ponteiros, não tinha facilidade das fábricas de hoje de tijolos que nós temos hoje em dia, não. As pedras tinham que ser bem lapidadas. Se uma pedra ultrapassasse a medida correta de um lado, ela não entraria no espaço que só caberia aquela pedra viva. Você foi edificado, foi lapidado e ajustado para ficar no lugar certo que o Senhor escolheu para você ser colocado. Amém, irmãos? E é um privilégio ser parte do edifício de Deus, onde Deus manifesta a sua glória, onde Deus manifesta o seu poder de modo espetacular. Por isso Paulo via assim. Mas eu quero mostrar um pouquinho um outro aspecto da igreja, do papel da igreja, que eu chamaria de uma ótica bipolar da igreja. Quando eu uso a palavra bipolar, eu estou falando exatamente daquilo que tem dois polos, daquilo que é relativo ou pertencente aos polos. Da ideia, às vezes, a palavra bipolar, de duas forças distintas, mas com características semelhantes, como ocorre, por exemplo, nas duas regiões polares do nosso planeta: Polo Norte, Polo Sul. O mundo é bipolar nesse sentido. Por outro lado, trazendo isso para o campo
da figura de linguagem, a teoria bipolar não é uma teoria dualista sobre a igreja. O que eu quero dizer com isso? Alguns veem uma teoria dualista porque dividem, algo que divide a igreja, que separa a igreja. Não é bem isto. A despeito do sentido literal do termo bipolar, nós precisamos unir aqui, na igreja, a parte física e espiritual. A parte da organização da igreja como organização e a parte da igreja como organismo vivo. Perceber que essa bipolaridade existe numa dimensão em que os dois polos são inseparáveis. O físico e também o espiritual. A igreja não é constituída de anjos, de seres angelicais. A igreja é constituída de pessoas, de seres humanos. E como seres humanos nós precisamos de quê? De comunicação, precisamos de organização. E a igreja como organização envolve exatamente isso. A parte material, a parte física, que eu não vou entrar em detalhes. Mas a igreja como organismo diz aquilo que Paulo nos apresentou numa figura de linguagem como sendo o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Sabe o que quer dizer? Que cada membro do corpo é importante. Não apenas aqueles membros que aparecem mais facilmente. Mãos, pés, olhos, ouvidos, boca, voz. Mas todos aqueles órgãos internos que fazem parte da nossa saúde física, da nossa estrutura física, cada um daqueles elementos é importante. Eu me lembro que, alguns anos passados, eu tive um problema de vesícula. E eu fui displicente com isso. Fui descuidado. Aliás, se não é a esposa para pegar no meu pé, eu me descuido mesmo. Só vou quando tá doendo, não aguento mais, então me leva. Mas eu sou assim. E essa bendita vesícula, meu irmão, um dia me deixou numa situação difícil. Eu saí de Brasília, eu morava em Brasília, e fui para São Paulo para pregar. Preguei com dores e a barriga parecia um pedaço de pau, assim, doía tudo, não podia tocar. Quando terminei de pregar, não sei o que aconteceu, as dores foram aumentando, e os irmãos tiveram que me levar para o pronto-socorro, passaram em 2, 3 pronto-socorros, ninguém resolvia o problema. Eu tive que ser levado em emergência. Me deram uns remédios, eu fui meio grogue para Brasília, de Brasília fui direto para o hospital. Quando cheguei no hospital, o médico disse: a sua vesícula está a ponto de supurar e de explodir lá dentro. Então, a inflamação é grande, se operar agora, você corre o risco até de morrer. Era uma coisinha à toa, era a vesícula. Se eu tivesse cuidado no tempo próprio, bastaria um furinho no lado, teria resolvido. Mas o médico teve que abrir a minha barreira assim, e teve que tirar os meus órgãos para fora e fazer uma asepsia especial de limpeza, porque quando a vesícula explodiu lá dentro, estourou, era toda aquela coisa da parte inflamada, atingiu todos os órgãos do corpo. Fiquei 60 dias de molho, porque não cuidei da vesícula. Muito bem, me curei, sem problema nenhum, passado o tempo, e alguém me dizia assim: agora você está bem, a vesícula não serve para nada, porque você não precisa de vesícula. Realmente, só que existe uma coisa que quem estuda medicina, na área da parte médica, sabe, que não há um órgão do seu corpo que está ali por acaso. Não há qualquer órgãozinho pequeno que esteja ali demais. Isso não é verdade. A falta daquele órgão da vesícula acumulou atividade para outras áreas do meu corpo.
Aquilo que a vesícula fazia não faz mais, porque não existe mais, foi tirado fora. Eu estou fazendo essa ilustração meio estranha aqui, né? Mas é só para dizer o seguinte: não importa que você seja vesícula, cuide bem de si, cuide bem da sua saúde. Mas vamos dizer agora no campo espiritual, não importa que você seja um órgãozinho escondido dentro do seu corpo, que ninguém vê, ninguém sabe, mas o Criador conhece cada órgão do seu corpo. Você é importante para o corpo. Você é importante para o corpo. Você precisa estar lá cumprindo o seu papel, cumprindo a sua função. Amém? Para a preservação do quê? Da saúde do corpo. Não apenas física, mas também no campo espiritual. Muito bem, entendendo isso aí, nós sabemos da importância que cada um de nós temos. Na igreja nós temos essas duas coisas: a igreja como organização, a igreja como organismo. Eu chamaria de a vida orgânica da igreja como o polo dinâmico, vivo, ativo. E o polo, a organização da vida da igreja, a organização, diz respeito ao polo estático. Eu não vou adentrar muito nisso aqui, mas eu quero dizer que ambos os polos da vida da igreja, o dinâmico e o estático, são necessários para o desenvolvimento da igreja e para o seu desempenho perante o mundo. Eles são importantes. A igreja é uma instituição feita de gente humana que precisa, como instituição, ser organizada. E a sua organização precisa ser algo que todo mundo saiba que ela é importante para o desenvolvimento da igreja, o desenvolvimento daquela organização. Por isso, qual a distinção entre a igreja como organização e a igreja como organismo? Qual a diferença? Como organização, a igreja revela o seu lado físico, material, o intelectual, o humano. Quando eu cheguei aqui, eu tive interesse em conhecer a igreja. E o pastor então me mostrar: aqui essa sala é para isso, essa sala é para aquilo, nós fazemos assim, nós fazemos dessa forma. É o aspecto organizacional da igreja. A igreja precisa disso para ela poder se desenvolver, para ela poder crescer. Ela revela aquilo que ela pode fazer como elemento humano. A igreja precisa de pessoas. A igreja precisa de homens e mulheres. A igreja, na ótica de Deus, não faz discriminação. Todos são importantes. Todos podem fazer alguma coisa. Todos podem ser ativos na vida da igreja. Agora, como organismo, diz respeito àquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Amém, irmãos? Como organização, a igreja usa dos seus recursos humanos disponíveis. Para quê? Para fazer uma reunião como esta e trazer um estudo bíblico. É a organização para o organismo. E isto é muito importante a gente saber. A igreja precisa aprender a valorizar aquilo que tem e usar os recursos humanos que ela tem disponíveis para si, para fazerem um trabalho. Muito bem. Existe uma outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Eu chamo de uma ótica tridimensional da igreja. Tridimensional. Ou seja, a igreja sob três ângulos distintos. Um ângulo que eu chamo o ângulo das escrituras. O segundo ângulo eu chamo o ângulo da história. E o terceiro ângulo eu chamo o ângulo da cultura. Vamos considerar um pouquinho isso aqui. Um pouquinho. No ângulo das escrituras, a igreja como organismo, sob a direção do Espírito Santo, que levanta
homens e mulheres especiais, inspirados pelo Espírito Santo, formula na vida da igreja a sua organização ministerial. Ela formula em termos de filosofia bíblica de ministério, ou seja, ela formula aquilo que ela vai ensinar à igreja, aquilo que ela vai ministrar à igreja. Eu sempre tive muita preocupação com esse aspecto. A última igreja que pastorei por 23 anos, e quando cheguei eu notei que era uma igreja que tinha algumas dificuldades. Ela tinha algumas ideias um pouco fora da realidade, e ela precisava de alguma coisa diferenciada. Então me propus fazer da igreja que eu pastoreava a igreja da palavra. E a nossa igreja ficou conhecida em Brasília como a igreja da palavra. É a Assembleia de Deus, mas a igreja da palavra. Por quê? Porque quem quisesse ir à igreja sabia que ia ouvir a palavra. E eu usava a palavra para tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia. Não apenas dimensionando o trabalho também, a palavra para os obreiros que tinham condições de fazer isto, mas fiz que a igreja mudasse as suas prioridades. A prioridade da igreja era aquela coisa ranziza, aquela coisa esquisita, aquela coisa de todo mundo parecendo delegado de polícia, vigiando todo mundo e sabendo como é que fulano anda, como não anda, o que veste ou não veste, que não sei o quê. E vim para o gabinete pastoral só para contar fofoca sobre o irmão que viu fazendo isso, a irmã. Eu disse, vou acabar com essa conversa, vou acabar com essa história. Vou fazer essa igreja mudar de opinião, mudar de prioridade. E para isso eu pedi ao Senhor que me ajudasse, porque sozinho eu não poderia. E comecei a ensinar a igreja, pregar para a igreja, pregar e ensinar, pregar e ensinar. E a nossa igreja começou a receber gente de tudo quanto outras igrejas evangélicas, e até do lado do Senado Federal, às vezes enquanto eu recebia a visita de um senador, e que ia para lá, e que chegava lá e dizia, olha, pastor, eu não quero nem que me apresente, eu estou aqui para ouvir. Eu ouvi dizer que na sua igreja o senhor se preocupa em pregar a Bíblia, e é isso que eu quero. Estou cansado de gente que me vem e fica mudando o discurso na hora. Eu quero gente que pregue Bíblia. Então eu pregava, era sagrado. Os cultos de doutrina nossa viviam cheios de pessoas que iam para ouvir. Não era o grande pregador, não tinha essa presunção. É para ouvir alguém que tinha Bíblia. A igreja, sob o ângulo das Escrituras, cresce, se desenvolve com qualidade quando ela valoriza o papel das Escrituras. Eu tinha as reuniões de ministério, pastor. Quando cheguei lá, tinha reunião de ministério que ia até de madrugada. E estavam discutindo sobre isso, aquilo. Eu disse, mas que negócio é isso aí? Eu não estou acostumado com isso. Então, na reunião de ministério, eu exigia, sim, a presença dos obreiros comprometidos com o ministério, com a igreja, a liderança da igreja. Nós tínhamos sempre 200 e tantos, quase 300 obreiros que vinham. Naquela reunião especial, no sábado pela manhã, 60% da minha reunião era Bíblia. Depois que todo mundo podia me ouvir, que os corações já estavam quebrantados, que o Espírito Santo já havia feito a obra, com 40% da reunião eu resolvia todos os problemas com todo mundo. Aleluia, glória a Deus, é isso mesmo, pastor. Mas se eu começo a coisa na carne, logo preocupado só com o aspecto humano, o aspecto físico, o aspecto político da coisa, a coisa não vai para frente. Está na hora da gente se acordar para a nossa realidade espiritual e valorizar o poder da palavra de Deus. Eu gosto muito da palavra de Paulo, quando diz o evangelho é poder de Deus. Se ele é poder de Deus, para que eu não preciso inventar nada? Basta eu pregar e ensinar. Pregar e ensinar. Então, o que nós aprendemos? Sob o ângulo das Escrituras, a gente vê a igreja da seguinte maneira:
não é apenas aquilo que a igreja ministra, mas nós procuramos desenvolver a verdade do Evangelho através do ensino e da aprendizagem. Daí a importância na igreja da escola bíblica dominical, dos cultos de ensino da igreja, das escolas teológicas que a igreja monta para aprimorar a capacidade dos obreiros. Obreiro que não quer aprender também não pode ser obreiro. Bom, como pastor era assim comigo. Você não pode? Então você não tem condição de dirigir nada, não tem condição de fazer nada. Você não tem tempo para aprender. Quem não tem tempo para aprender, não tem tempo para querer aparecer no púlpito, para dirigir culto, não. Eu não quero só dirigente de culto, qualquer irmão da igreja pode dirigir. Mas para dirigir, para assumir o púlpito da igreja, é preciso gente que tenha compromisso com o púlpito, compromisso com o povo, respeito pelo povo, respeito pela palavra de Deus, e tenha alguma coisa para dizer. Tenha alguma coisa para dizer, porque estudou, porque se preparou. Eu era mais enjoado um pouquinho ainda. Todos os obreiros exigiam que eles se preparassem e fizessem o seu esboço de estudo bíblico. E eu ia para o culto e estava lá. E pastor, o senhor vai estar? Vou estar. Eu vou estar na torcida da fé pelo irmão. Vou estar lá dizendo amém, glória a Deus, aleluia. Porque ele sabia que se ele não tivesse nada para dizer e ficasse inventando história e tentando exibir uma espiritualidade que não tinha, ele estava fadado a não ter mais essa oportunidade tão facilmente. Por quê, irmão? Porque cuidamos dessa verdade. Nós preservamos por essa verdade. Ela não pode ser emitida de qualquer forma, de qualquer jeito. Ela precisa ser trabalhada. E eu levei a sério a minha vida toda até o dia de hoje. Quem me conhece, eu sempre preguei, sempre fiz os meus esboços de pregação, parando para estudar, trabalhando em cima de um estudo bíblico, que não é a mera cópia da cabeça dos outros, mas da minha experiência com Deus, da ajuda do Espírito Santo, a inspiração que o Senhor dá a cada um de nós. Por isso, nós precisamos aprender isso. Os discípulos, depois do Pentecostes, diz a Bíblia em Atos 5,42, que não deixaram de ensinar e proclamar que Jesus era o Cristo. Mas para poder dizer isto, todo o conteúdo desta frase era toda a doutrina que Jesus deixou para eles. É preciso aprender. É por isso que Paulo disse que aqui não é um lugar para neófito. O neófito é o recém-nascido. Não basta que um recém-nascido na fé tenha muita vontade de pregar. Não, vamos dar oportunidade para ele, vamos incentivar, vamos levar. Mas ele tem que crescer, ele vai ter que aprender, ele vai ter que deixar o leite maternal para aprender a comer feijão com arroz, para poder comer carne seca, né? Vai ter que aprender. Tudo tem aprendizagem, tudo tem uma aprendizagem. Este é o ângulo das Escrituras que poderia dizer muito mais, mas é muito importante a gente levar a igreja a entender como é que nós podemos ver a igreja. A outra ótica da igreja tridimensional é o ângulo da história. Ângulo da história. A história aqui, nesse contexto que eu estou falando, diz respeito àquilo que as Escrituras são. E o que é que as Escrituras são? São história. Mas uma história viva. Eu me lembro de alguém que criou uma mania e uma ideia equivocada, dizendo: nesse púlpito eu não quero pregador que venha aqui pregar Velho Testamento. Velho Testamento já foi, não serve para mais nada. Ele estava mais ou menos parecido com um irmão que ficou doente de uma determinada igreja evangélica. E ele ficou doente para a morte. E durante mais de 40 anos, aquele irmão era um fiel membro da igreja. E o pastor dele era um tanto modernista.
E de vez em quando diz, isso aqui não serve mais para hoje. Isso aqui não serve mais para nós. E tá, ia dizendo essas coisas assim. Aí o pastor foi visitar ele, para orar por ele. Muito bem, isso tem uma Bíblia? Que tem, pastor. Quando o pastor pegou a Bíblia estava toda mutilada, toda cheia de buraco. Mas o que é isso, irmão? O que é que você fez com a Bíblia? Tudo aquilo que o irmão dizia que não servia mais, eu tirei fora. A Bíblia não pode ser mutilada por nossas ideias próprias. A Bíblia é a palavra viva de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E as histórias do Velho Testamento foi o modo como Deus construiu a nossa teologia bíblica. Foi o modo como Deus conduziu a termos a revelação de Jesus Cristo como Messias prometido, e para que se revelasse posteriormente um novo testamento em Jesus Cristo, foi necessário o Velho Testamento. Eu estou trabalhando no Velho Testamento agora, numa Bíblia de estudo que estou trabalhando. E nessa Bíblia de estudo eu estou me detendo nesse estudo, escrevendo. Eu estou simplesmente, pastor, assustado com as descobertas que eu estou fazendo, daquilo que eu li, não sei, 1000 vezes diferentes. Eu estou descobrindo coisas novas no Velho. Quantas verdades inseridas no pensamento de Deus, numa história de outro contexto cultural, de outros tempos distintos, mas que a essência do pensamento de Deus está contido ali, e é isso que importa para nós. Valorize a palavra de Deus, valorize. Então, a verdade, nós estamos falando da verdade. Estamos dizendo que a Bíblia é o quê? Estamos dizendo que a igreja, ela é o sustentáculo, ela é a coluna e baluarte da verdade. Essa verdade, irmãos, essa verdade é fundamental para a gente entender o que Deus fala conosco muitas vezes. Porque a verdade, ela tem a apologia histórica do que ela é e do que ela representa na vida da igreja. A palavra apologia aqui vem como um sentido de defesa histórica. A verdade que nós proclamamos, que nós defendemos e amamos, é a expressão da história de Deus. É a expressão da história de Deus. É a expressão dos atributos de Deus, do que Ele fez por nós, especialmente do que Ele fez por nós na revelação de Jesus Cristo, como o verbo divino que se fez carne, que habitou entre nós e que vimos a sua glória. Essa é a verdade. Através dos séculos, os inimigos da verdade divina têm procurado modificar, têm procurado adulterar, alterar a verdade, mas a história autêntica garante a sua origem e a sua genuidade. Amém, irmãos? E é isso que importa para nós. Existem linhas de pensamentos de alguns filósofos, pseudos teólogos, modernistas, que resolveram transformar todo o Velho Testamento numa grande alegoria. Em outras palavras, eles renegam todos os fatos, todos os milagres. É como se fosse alguém que se inspira a inventar uma historinha. A do Mar Vermelho que se abriu, do Rio Jordão, o milagre do maná no deserto, o milagre das codornizes que vieram para o povo de Israel. Então eles têm dificuldades para aceitar a veracidade disso. Como eles não querem negar a Bíblia como palavra de Deus, então eles dizem o seguinte, que na verdade são figuras que Deus se utilizou e inspirou homens a escreverem essa história para nos ensinar algumas lições do cuidado de Deus. Mas eles não creem em milagres. Vocês creem em milagres? Vocês creem que Deus abriu o Mar Vermelho de fato, literalmente? Aleluia. Então não é mera alegoria, mera figura de linguagem, é uma realidade
insofismável, e isso é que importa para nós. Não importa o que queiram fazer. Hoje, eu tenho contato com muitas versões da Bíblia, e os estudiosos aqui sabem disso, também tem. E a gente recebe, e tem gente aí se metendo a querer traduzir a Bíblia. Na verdade, eles não traduzem nada. Quando ele diz que traduzem dos originais, do hebraico, do aramaico e do grego, eles se esquecem que a própria Bíblia, na formação do canon do Velho Testamento e do Novo Testamento, foram cópias dos originais. Que muitos dos originais sumiram, desapareceram. E nós ficamos apenas com uma cópia. Devemos isto aos copistas que copiaram para manter o texto original. Só que isso não diminui em nada a importância e o valor, porque o que importa não é apenas o texto, a sua grafia, a tinta vegetal dos pergaminhos e disso tudo. O que importa é que, por alguma razão especial, a Bíblia ainda é a palavra de Deus. Essa gente é aquela gente que diz assim, que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. E dizem assim, contém porque existem histórias escritas por homens que têm falhas, e tem palavras de Deus e palavras de homens. Então o que é que a gente vai pregar, irmão? Onde é que você vai descobrir aquilo que é palavra de Deus e aquilo que não é palavra de Deus? Nossa fé, nossa declaração de fé. Eu fiz parte do trabalho que reuniu os principais pensamentos da nossa declaração de fé. O que é que nós queremos? Que toda a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, e toda a palavra é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Martinho Lutero, amanhã, todo mundo vai estar aí comemorando, né? Sem dúvida, mais um aniversário da Reforma Protestante. Glória a Deus. Participei de vários eventos ao longo dos anos desse trabalho. E o que é que nós vamos descobrir? Que quando os reformadores entenderam que a Bíblia estava sendo maltratada, mal interpretada e torcida o seu sentido, especialmente pela igreja romana, então eles se decepcionaram com as coisas erradas que estavam acontecendo, com as distorções teológicas, com os desvios doutrinários, e resolveram voltar às origens. Foi assim que Deus começou a usar alguns homens, desde o século 14, 15 e 16. No 16 a coisa explodiu, que foi exatamente com Martinho Lutero. E agora estou me lembrando de um fato interessante. 100 anos antes, mais ou menos 120 anos antes, um homem chamado John Hus. Obrigado, John Hus. John Hus, ele lutou tanto para manter a autenticidade da palavra de Deus e combateu tanto os erros doutrinários da igreja romana, que ele foi perseguido, maltratado, preso, até o dia em que levaram ele para ser queimado vivo. Eu estive na cidade e no local onde foi levantado um mastro, e ele foi amarrado e foi queimado vivo na cidade de Constance, na Alemanha. E eu fui à casa que ele vivia também. Pela sua fidelidade à palavra de Deus, à manutenção da palavra de Deus e do nome de Jesus, e não renegar isso, ele foi condenado, com a assistência do arcebispo da igreja romana ali, representando o Papa. Com todo o respeito, mas essa é a verdade. Assistindo essa coisa trágica. Mas ali,
quando ele foi colocado, e antes dele colocar em fogo, para começar a queimar vivo João Hus, deram para ele a oportunidade dele se pronunciar. E quando ele se pronunciou, ele disse: hoje vocês vão assar vivo um ganso, porque o seu nome Hus quer dizer ganso. Mas daqui a mais de 100 anos se levantará um cisne que vai cantar um hino em que vocês não poderão apagar a sua voz. Na verdade, João Hus profetizou, o ganso era ele, mas o cisne foi Martinho Lutero, e era este o apelido que Martinho Lutero recebeu, porque Martinho Lutero era compositor, além de teólogo, era compositor e cantor, gostava de cantar. Esse cisne ninguém pôde apagar a sua voz, e foi a base para a história da reforma protestante. E os reformadores, Zwinglio, Calvino e tantos homens históricos importantes, eles contribuíram para isso. Eles contribuíram e formaram os chamados 5 solas. Entre os vários solas, solas é uma palavra, sola é de só, somente. É uma palavra latina que eles escolheram para mostrar que eram 5 pontos chaves da fé cristã defendida agora pela reforma. Entre os vários solas, um deles era solos, sola escritura, scripturae, sola escritura. Em outras palavras, só a escritura, só a Bíblia, nada mais. Por quê? Porque a Igreja Romana defendia um catecismo, um livro especial, em que todos os padres tinham que se moldar por aquele livro para fazer tudo o que faziam, mas não conheciam nada de Bíblia. Foi quando Martinho Lutero descobriu, lendo o livro da Carta aos Romanos, descobriu a justificação pela fé, é que ele diz: mas o que é que eu estou fazendo? Estou me matando, estou sofrendo, querendo pagar pelos meus pecados, e Jesus já pagou pelos meus pecados na cruz do Calvário. Foi assim, a história linda de Martinho Lutero. Sola escritura é o que importa para nós. Não importa o livrinho de fulano de tal, de Beltrano, de Ciclano. Todos os livros que contribuem teologicamente para nos ajudar são ótimos. Senão eu também não escreveria. Eu escrevo livros com o intuito de ajudar, de aclarar. Mas todo livro fora da Bíblia é secundário. Mais importante que um livro escrito por mim, que o teólogo tal, mais importante que tudo isso é a palavra. É a palavra, é a Bíblia. Só a Escritura, só a Escritura, só a palavra de Deus, só a palavra de Deus. É isso que importa para nós. Amém, irmãos? Para terminar, independente da tentativa dos inimigos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, tentarem modificar, adulterar, alterar a verdade, é o que está acontecendo hoje com alguns que se atrevem a querer interpretar o seu bel prazer a Bíblia Sagrada sem nenhuma bagagem de conhecimento em hermenêutica bíblica. Eles saem por aí interpretando o bel prazer, inventando coisas que não existem. Com todo respeito, meus irmãos, eu admiro muito os neopentecostais. Mas por que são neos? Porque saíram do pentecostalismo. Porque preferiram no neo, que é novo, adotar todas aquelas ideias novas, filosofias novas, espiritualidades novas e conceitos errados sobre espiritualidade. Os irmãos dessas igrejas são pessoas sinceras, tementes a Deus, pessoas que têm vontade realmente de servir a Deus. Mas daí cai na história de Kenneth Hagin, por exemplo,
que lançou a ideia da unção do riso, a unção não sei das quantas, a unção do bicho, a unção do leão, e a pessoa saía andando, é a unção do leão. Você não precisa de unção do leão. Deus não brinca com a gente, Deus não zomba de nós, nem zomba da nossa inteligência. Unção não tem nada a ver com isso. Unção do riso é alguém que começa a rir na cara do outro. E Kenneth Hagin, eu vi um filme dele assim, filmaram ele bem velhinho e tal. Ele foi herético há muitos anos, desde os anos 30 e poucos, ele já tinha heresia e foi excluído das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Aí criou um movimento dele, lamentavelmente, e adotou todas aquelas teorias que eu não tenho tempo para entrar em detalhes aqui, teorias enormes, negativas. Mas ele chegava perto de uma pessoa, eu notei, ele aparecia, ele quase nem podia andar, tinha que ser ajudado por alguém. Aí chegava perto de um irmão assim, na cadeira da frente, e aí a pessoa começava a rir, e virou um negócio que parecia uma brincadeira, e todo mundo tinha uma camada que ria tanto, que ele caiu da cadeira assim, de tanto rir. Chamava isso de unção. Nós sabemos, como pentecostais, que quando o Espírito Santo se manifesta, a alegria do Espírito extravasa. É natural que nesse extravasamento uns levantam a mão, outros glorificam, outros choram, outros sorriem. Mas isso não é regra para que toda vez que o Espírito Santo se manifesta tenha que acontecer do mesmo modo. Isso não é regra. Não há nada na Bíblia que dê apoio para esse tipo de experiência. Nós não somos meros imitadores das coisas. A unção de Deus não tem nada a ver com isso. O derramamento do Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Deixa eu lembrar uma coisa. Eu contei para o pastor aqui na antiga igreja, num dia de escola dominical, talvez os antigos vão lembrar disso, talvez os mais antigos vão lembrar disso. Meu pai era o pastor da igreja, nós estávamos na escola dominical normal, estudando uma revista dominical. A minha mãe era professora das crianças de 3, 4, 5 anos de idade. E geralmente eles saíam, aquele grupo de crianças pequenas, iam para uma sala atrás do templo velho que tinha ali, um salãozinho que tinha ali. Eu não sei o que aconteceu lá, que de repente Jesus começou a batizar com o Espírito Santo aquelas crianças. Acho estranho? Para Deus não é. Para o incrédulo é, mas para Deus não. E as crianças cheias do Espírito Santo, irmãos, chorando em lágrimas. De repente, era o momento deles voltarem para as classes. Entraram pela porta da frente e o fogo acendeu na igreja, aqui. Sabe que horas que terminou aquela escola bíblica, aquela escola dominical? Quase 4 horas da tarde. As pessoas ficaram sem comer, sem nada, não queriam lembrar, porque o Espírito Santo começou a operar e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo muitos irmãos e irmãs. Foi um derramamento do Espírito Santo que aconteceu uma vez e foi ótimo. Não quer dizer que todo culto tem que acontecer a mesma coisa, mas aqui, isso aconteceu aqui. Eu estava aqui, eu vi e eu creio. Eu não aceito meninice, mas eu creio que a alegria do Espírito é algo extravasante, algo extraordinário, algo que vai muito além do que a gente possa medir ou imaginar. Muito bem. Por outro aspecto, seria um ângulo da cultura que envolve, principalmente, vou só citar isso. Jesus inteligentemente sabia empregar o conhecimento da cultura local de onde ele ia para pregar o Evangelho e para adaptar aquela verdade às pessoas. Foi o que Jesus fez com a mulher samaritana. Por isso é muito importante a gente considerar. Eu só quero terminar dizendo o seguinte: qual é a verdade que a igreja sustenta? Qual é a verdade que a igreja sustenta? Tem muitos
significado para a palavra verdade, que eu não vou entrar em detalhes aqui, na língua do Novo Testamento. Mas há uma palavra, um vocábulo chamado aletheia. E aletheia, na língua grega, da ideia, era muito utilizada nas cartas de Paulo, nas epístolas pastorais, para caracterizar a verdade como sendo o próprio evangelho que Paulo pregava. Então, a verdade é algo singular. A verdade do evangelho. E naqueles dias, a verdade do evangelho entrava em conflito com os grupos judaizantes, que eram judeus que se diziam convertidos, que entravam para a vida da igreja e queriam que os gentios se comportassem da maneira que um judeu se comportava. Queriam que os costumes judaicos acontecessem entre eles, exigindo que os gentios, que não eram judeus, passassem pela circuncisão, guardassem o sábado e guardassem uma porção de coisas, etc. Todos os costumes de comer, de vestir, de beber e dos ritos. Eles tentaram fazer da igreja do Novo Testamento, não é do Velho Testamento, tentaram fazer da igreja do Novo Testamento uma igreja judaizante. Como é, irmãos, que nós vamos aceitar esses grupos judaizantes e algumas igrejas cujos líderes parece que não entendem direito da Bíblia Sagrada e eles vivem em função disso? Eu fui pregar, por incrível que pareça, numa Assembleia de Deus lá em Brasília, alguns anos passados, uma grande igreja, o pastor, um homem de Deus, uma pessoa boa, mas muito simples. Ele criou uma mania de todo culto, ele se deixou convencer, todo culto tinha que começar com um rito judeu. Aí tinha um irmão que gostava de ir a Israel, e foi muitas vezes em Israel, ele trouxe um kippah, turbante grande em cima, e um sofá, que era aquele chifre, corneta de chifre, e ele decorou umas palavrinhas da Torá, não sei quais palavras, mas decorou umas palavrinhas. Então, quando começava o culto, todo mundo ficava de pé, e o irmão vinha fazer a sua exibição judaizantes, e o culto começava numa Assembleia de Deus, lendo a Torá. Ele lia no hebraico, como dizia, uma palavrinha assim, tocava o sofá, e aqueles crentes meninos que gostam de novidade ficavam logo arrepiados, disse: meu Deus, é o Espírito Santo. Irmão, não tem nada. O rito judaizante, o culto judaizante, a liturgia dos judeus é para os judeus, é para os judeus, não é para a igreja. Aí eu fui pregar, eu disse: pastor, mas o que está acontecendo aqui? Será que eu entrei no lugar errado? Disse: não, pastor. Eu disse: irmãos, eu não sei se eu estou numa sinagoga ou se estou numa Assembleia de Deus. Eu fui obrigado a dizer. Essas coisas infantis não podem acontecer. Pior são aqueles que vivem em função disso. Não, irmãos, nós amamos os judeus, nós amamos o Velho Testamento, nós estudamos, eu estudei uma revista com os irmãos aqui sobre o tabernáculo, que é uma tipologia viva de Jesus Cristo e da igreja, mas nós não somos uma igreja judaizante, nós somos a igreja que tem judeus e gentios que formam um novo povo. Somos povo agora de propriedade exclusiva de Deus, chamado igreja. Somos igreja, somos igreja. Nem somos gentios, nem somos judeus, somos igreja do Senhor. É muita coisa e não dá para ir para falar mais, porque eu já abusei da bondade de vocês. Mas Deus sabe que eu fiz com muito amor, muito respeito a todos. Não pude dizer tudo o que gostaria de dizer, mas disse o suficiente para que o Espírito Santo, ele tenha a liberdade de aclarar muito melhor do que as minhas palavras tudo aquilo que nós ensinamos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Amanhã de manhã, permitindo o Senhor,
eu vou estar trabalhando um pouquinho aqui só na revista de Escola Dominical, que nós escrevemos agora sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu espero que seja uma bênção, então, para a glória e honra do nome do Senhor. Pastor, fiquemos em pé, por favor. Eu espero que tudo que eu tenha trazido aqui, de algum modo, tenha alguma coisa aclarado na sua mente, da verdade da palavra de Deus. Lembrando que nós, como igreja, sustentamos, preservamos uma verdade única e singular. Amém, irmãos? Jesus Cristo é o Senhor e o nosso Salvador. E é isto que importa para nós. Amém? A verdade do Evangelho é esta, que Jesus é o nosso Salvador. Vamos orar, portanto, nesse momento. Nessa oração, tenhamos coragem de dizer: Senhor, aclara a minha mente, aclara o meu entendimento para tudo que ouvimos, porque o Espírito Santo é aquele que nos faz. Vocês sabem que a igreja primitiva era assim. Eles não tinham Bíblia na mão, não tinham nada para poder ajudar a lembrar. Eles dependiam da memória. E o Espírito Santo trabalhava na memória dos crentes. Isso que importa para nós. Amado Deus e Pai, eu não estou aqui em vão. Eu não vim a esta igreja em vão. Eu vim para esta igreja para trazer uma palavra, para despertar sentimentos de amor à Tua palavra, para fazer com que o Teu nome seja glorificado em tudo que dissemos. Glorifica o Teu nome na vida de cada líder desta igreja, cada homem e mulher que exerça liderança na igreja, tenha a graça para entender a importância do seu ministério perante a Tua igreja. Abençoa copiosamente a todos, abençoa o pastor da igreja, o ministério da igreja, a sua diretoria, os obreiros desse campo, os pastores das demais igrejas, que eles sejam abençoados por Ti. É o que eu rogo e te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.